Era 1h40 da tarde quando Bebeto de Freitas abriu a entrevista coletiva de apresentação do novo time de futebol americano do Atlético Mineiro. Como diretor de administração e controle do clube, ele estava entusiasmado. É com o maior prazer, com uma expectativa muito grande de que realmente se possa conseguir objetivos importantes e esperando que realmente a gente possa juntos conseguir coisas e objetivos que todos nós gostaríamos. Da minha parte, é só. Muito obrigado. Depois da entrevista, Bebeto de Freitas foi mostrar o hotel do centro de treinamento para os dirigentes do time de futebol americano e passou mal. Sofreu uma parada cardíaca e foi socorrido por um médico do Atlético. 20 minutos depois, chegaram um helicóptero do Corpo de Bombeiros e ambulâncias. Os médicos tentaram reanimá-lo, mas Bebeto não resistiu. Morreu por volta de 3 horas da tarde. Funcionários e jogadores ficaram abalados. O treino foi cancelado. O Atlético Mineiro decretou luto oficial de 3 dias. Cruzeiro e América deixaram a rivalidade de lado e divulgaram mensagens de apoio. O corpo de Bebeto de Freitas deixou o centro de treinamento no fim da tarde. O velório de Bebeto, na sede do Atlético Mineiro, vai ser amanhã até às 11 da manhã. Em seguida, o corpo vai ser levado para a sede do Botafogo, no Rio. Bebeto de Freitas foi um dos principais responsáveis pela transformação do vôlei brasileiro num esporte vitorioso e respeitado em todo o planeta. Bebeto, como jogador, disputou pelo Brasil as Olimpíadas de Munique em 72 e de Montreal em 76. Conseguiu um 8º e um 7º lugares. Era uma época em que o vôlei era um esporte de pouca repercussão para o torcedor brasileiro. Ao virar treinador nos Estados Unidos e ao voltar ao Brasil no início dos anos 80, Bebeto ia transformar completamente a qualidade desse nosso esporte. Foi como se o Brasil descobrisse um novo espetáculo. Um timaço que disputava e lamentavelmente perdia finais para as potências do vôlei, União Soviética, Estados Unidos. Prata no Mundial de 82, prata na Olimpíada de 84, foram as primeiras medalhas de tantas que o vôlei passou a gerar para o Brasil. Bebeto tinha muito orgulho de mostrar para todos que com boas condições, treinos duros e constantes, o brasileiro poderia ambicionar a excelência, muito além do samba de uma nota só, que era o futebol. Qualquer outra equipe de nível do outro lado que nós vamos entrar para ganhar qualquer que seja a situação. Voz pausada, palavras medidas, escondia uma pessoa apaixonada por esportes e que ia moldando do lado de fora da quadra, em 2 ciclos olímpicos, os treinadores que depois iriam ganhar tudo. Bernardinho e Zé Roberto tiveram em Bebeto um professor. Vai ficar uma grande saudade. Uma saudade de alguém que marcou a vida de vários jogadores, de vários treinadores, de várias pessoas. E que o mundo inteiro vai sentir falta. O Bebeto tinha um dom de tirar o máximo de cada jogador, de motivar esses jogadores, e sem dúvida nenhuma, do meu modo de ver, foi o treinador mais importante de beira de quadra. O voleibol é o que é hoje porque tivemos precursores como ele. O Bebeto foi, mais do que isso, foi um amigo, um cara que eu com 15 anos de idade convivia. Primeira seleção carioca que ele dirigiu, eu era o capitão do time dele, então uma relação muito maior do que apenas de jogador e treinador. Então assim, vai falar, o Brasil perde, o voleibol perde um ícone. Em 2015, Bebeto entrou para o Hall da Fama do vôlei mundial. Além de tudo que tinha feito com o Brasil, na década de 90 foi campeão mundial por um clube italiano e depois campeão mundial em 98, dirigindo a seleção da Itália. São desses anos as imagens de um Bebeto emocionado ao ouvir o hino brasileiro e depois quase constrangido por vencer o Brasil numa semifinal, num jogo épico por 3-2. Os jornais italianos repercutiram a morte de Bebeto. O mundo do vôlei chora a morte de Bebeto, destacou o Corriere dello Sport. Vitorioso em tudo no vôlei, Bebeto, ao mudar de século, mudou de esporte. Era apaixonado por futebol. No Atlético Mineiro foi dirigente 2 vezes, depois quis mais. E no Botafogo, clube de coração dele, chegou a ser presidente por 2 mandatos. Mas foi no vôlei que ele teve mais peso. Vários jogadores também lamentaram nas redes sociais, como Giba e Nauber. A Confederação Brasileira de Vôlei lamentou a morte de Bebeto. O Comitê Olímpico do Brasil fala do profundo pesar pelo falecimento dele.
Mas nos últimos anos, Bebeto era cada vez mais crítico com a má gestão e a falta de transparência dos dirigentes do esporte brasileiro. Ele passou a ser uma voz que pedia mais democracia e mais participação de atletas e de treinadores. Porque, como todo bom técnico, ele não queria que o esporte brasileiro fosse dependente apenas de alguns, mas que fosse a soma da contribuição de todos. Bebeto no vôlei começou como levantador, a posição mais difícil e a que requer mais inteligência. Pode-se dizer, sem sombra de dúvida, que foi ele que jogou o nosso vôlei lá para cima. Foi uma vida e tanto.